Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando na manhã dessa quinta-feira para trazer as últimas informações e também as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Nesse vídeo, nós vamos fazer uma análise fria da partida de ontem, que o Flamengo venceu o Aucas do Equador por 4-0 e também trazer algumas informações para deixar você bem atualizado sobre o nosso Mengão. Antes, eu pediria a você que não é inscrito no canal que fizesse a sua inscrição. A sua inscrição é muito importante para o crescimento do nosso trabalho. Que você também deixe o like, porque o like sinaliza para a plataforma que você está gostando dos conteúdos e que também você compartilhasse esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais para que mais rubro-negros possam se juntar aqui conosco. E por fim, que você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, feito o merchan do canal, vamos agora à análise da partida e depois algumas informações. Depois da adrenalina natural que a partida nos dá, faremos agora uma análise fria da partida entre Flamengo 4, Aucas 0, trazendo os destaques da partida, as decepções e os desdobramentos oriundos do resultado de 4-0 no sentido da classificação. Flamengo e Aucas jogaram para um público pagante de 58.699 torcedores, para um público presente 62.924 e que proporcionaram uma renda de R$ 2.740.668,50. Bom, Flamengo e Aucas entraram em campo com objetivos bem definidos, porém diferentes. Flamengo brigava para confirmar a ida para as oitavas de final da Copa Libertadores, de final que já estava 99,9% encaminhada. E o Aucas tinha chances muito remotas, muito pequenas, diria quase impossíveis de tentar ainda com o terceiro lugar que lhe daria a possibilidade de disputar a Sul-Americana. O jogo começou com uma surpreendente escalação do técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, que deixou no banco Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Pulgar, Gabigol e Cebolinha. Situação essa que permitiu começarem a partida os jogadores Pedro, Vitor Hugo, Bruno Henrique e Felipe Luiz. Um primeiro tempo quase que perfeito do time do Flamengo. Não diria perfeito por conta das grandes oportunidades de gol desperdiçadas pelo time do Flamengo, mas que mesmo assim terminamos o primeiro tempo vencendo e vencendo bem, com consistência, por 3-0. Como falei antes, um primeiro tempo quase que perfeito, que teve em todos os jogadores uma performance compatível e satisfatória com a capacidade que todos nós sabemos que o time do Flamengo individualmente tem. Porém, um jogador chamou mais atenção. Depois de quase um ano sem jogar como titular da equipe do Flamengo, o rei dos clássicos, Bruno Henrique, jogou como o nosso BH de outrora, né? O nosso BH de antigamente, sendo decisivo, sendo diferente, sendo realmente um jogador de outro patamar. Parabéns, Bruno Henrique. Com a partida finalizada em 4-0, os objetivos não foram totalmente alcançados pelo time do Flamengo. Mas por quê, Marquinhos? Porque uma vez que o Racing, jogando lá na Argentina contra o Nublense do Chile, também fez o dever de casa e venceu o próprio Nublense por 4-0, confirmando assim a primeira colocação do grupo, ficando os argentinos no pote 1 e o Flamengo no pote 2 do sorteio do dia 5 de julho, que vai definir os confrontos das oitavas de final da Libertadores. Gabriel Barbosa, Gabigol, que iniciou a partida no banco de reservas e entrou no segundo tempo, adiou para a próxima partida, até porque não marcou nenhum gol ontem, a marcação do seu 70º, 50º gol
vestindo o manto sagrado rubro-negro. Então, Gabigol, que tem 149 gols, está a um gol de marcar o gol 150 vestindo o manto sagrado. Com a vitória, o Flamengo recebeu como bônus de performance de vitória o valor de $300 mil, aproximadamente R$ 1,5 milhão de reais, e como premiação para passagem para as oitavas de final da Copa Libertadores 2023, também garantiram ao rubro-negro 1,5 milhões de dólares, equivalente a 6 milhões e 600 mil reais. Quer dizer, só ontem à noite o Flamengo botou no bolso mais de 8 milhões de reais. O Flamengo oficializou ontem à noite, antes da partida O Flamengo oficializou ontem, antes da partida contra o Alcas, a contratação do meio atacante Luiz Araújo, contratado junto ao Atlanta United e que no Flamengo vestirá a camisa 22, que pertencia a Rodinei. Inclusive o novo contratado do Flamengo, Luiz Araújo, que tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, teve presente no Maracanã acompanhando a vitória sobre o Alcas e será apresentado na próxima segunda-feira em entrevista coletiva de apresentação, com horários e locais ainda a serem definidos. Bom, meus amigos, com informação do portal, trazida no portal GE, o Flamengo intensifica no momento as conversas pelo meio-campista Claudinho, que pertence ao Zenit da Rússia. E o Flamengo usa a seleção brasileira para tentar seduzir o meia. O clube já conhece os valores que precisa para desembolsar para tirar o atleta lá do Zenit. Uma opinião aqui minha, acho muito difícil a chegada do Claudinho ao Flamengo por conta dos grandes valores envolvidos que trata quando o nome é do Claudinho. Se bem que tem a questão do mecanismo da FIFA por conta do conflito que pode ajudar em alguma coisa. Mas, por enquanto, o que nós temos é essa dificuldade nessa contratação. O Flamengo contra o Alcas, meus amigos, marcou o gol pelo 26º jogo consecutivo, jogando na Libertadores, se isolando em recorde na história da Libertadores, deixando o América do México para trás, isolando-se em lista dos times que mais jogos seguidos marcaram gols na competição. O Flamengo passa contra o Alcas a marca de 1 milhão de ingressos vendidos como mandante na temporada. O rubro-negro alcança o feito com o público pagante de ontem de Flamengo e Alcas, que foi de 58.699 torcedores, totalizando 1.032.063 torcedores pagantes na temporada. O time que tem a maior média de público do Brasil em 2023, só para variar, porque todo ano o Flamengo é o campeão de público e de média de público. Na entrevista coletiva após o jogo, juntamente com Sampaoli, o jogador Bruno Henrique, questionado por algum jornalista, desmentiu veementemente a informação trazida pelo jornalista Mauro César Pereira, de que chegou até a se irritar quando estava falando, dizendo que uma fala dessa pode insinuar a violência. Falou que o jornalista deveria tomar muito cuidado com o que fala, desmentindo toda aquela fala do Mauro César Pereira. O gol de ontem diante do Alcas foi o 81º gol de Bruno Henrique vestindo o manto sagrado. Além disso, Bruno Henrique é o primeiro jogador a marcar 20 gols e dar mais de 10 assistências nos últimos 10 anos na Copa Libertadores da América. Bom, meus amigos, quem esteve no Maracanã ontem e foi exaltado por toda a massa rubro-negra que estava presente no estádio, foi foi exaltado quando apareceu a imagem dele no telão presente na arquibancada. Foi nada mais, nada menos do que talvez o maior jogador de futebol do mundo daqui a muito pouco tempo, o ex-cria da base rubro-negra, Vinícius Júnior, o Vini Malvadeza. O Flamengo
amplia o recorde e chega pela sexta vez consecutiva aos mata-matas da Libertadores. Para quem te viu e quem te vê, o Flamengo que antigamente lutava para se classificar, hoje o Flamengo já é um dos recordistas de consecutivos de participação nos mata-matas da Libertadores. Bom, meus amigos, o Flamengo, como clube mais rico do Brasil na atualidade, possui um faturamento maior que o de algumas forças nas prateleiras mais altas do futebol europeu, como Benfica, Ajax e também Sevilha da Espanha. O Flamengo ocupa a 19ª colocação em faturamento / arrecadação no futebol do planeta, sendo que a primeira equipe a ocupar esse posto é a primeira equipe fora da Europa a ocupar essa colocação, né? Então, palmas aí para o nosso Mengão. O Flamengo vai escolher, através de votação em parceria com a Globo, os 11 ídolos a serem homenageados no Museu Rubro-Negro, museu que vai ser inaugurado no dia 25 de julho, né? A votação não se refere a um time, ou seja, um 11, ou seja, do goleiro ao ponta esquerda, mas sim 11 nomes importantes para o clube, independente de posição e de jogador. Na noite de hoje, em mais uma leva de jogos da última rodada da fase de grupos da Libertadores, chegou-se a mais 6 clubes classificados garantidos nas oitavas de final da Libertadores a partir dos resultados dos seguintes jogos: Flamengo 4, Alcas 0, Racing 4, Nublense 0, Nacional do Uruguai 1, Metropolitano 0, Internacional de Porto Alegre 3, Independiente Medellín 1, Del Valle 3, Argentino Júnior 2 e Corinthians 3, Liverpool 0. Na noite de ontem, saíram classificados para as oitavas de final Flamengo, Racing, Nacional do Uruguai, Internacional de Porto Alegre, Independiente Del Valle e também Argentino Júnior. Pô, meus amigos, depois dos jogos de ontem da Libertadores, esses que a gente falou e trouxe esses 6 classificados ontem, vamos juntar aos anteriores que já estavam classificados e mostrar como estão sendo formados os potes para o sorteio do próximo dia 5 de julho dos confrontos das oitavas de finais. O pote 1, até o momento, tem os seguintes times: Racing, Inter de Porto Alegre, Fluminense, Independiente Del Valle, Atlético Paranaense e Olímpia. Portanto, um desses pode ser adversário do Flamengo. No pote 2, Flamengo, Nacional do Uruguai, River Plate, Argentino Júnior, Atlético Mineiro e Atlético Nacional da Colômbia. Hoje tem o restante dos jogos dos grupos que vão definir os últimos classificados para as oitavas de final da Libertadores. Bom, depois de ser penalizado com uma multa de $5.000 pela Conmebol pelo uso de sinalizadores no jogo diante do Racing pela fase de grupo da Libertadores, o Flamengo postou nas suas redes sociais aviso aos seus torcedores para que não levem esse artefato que é para as arquibancadas, eles que são proibidos pela legislação da Conmebol, pois a reincidência na aplicação desses artefatos implica em maiores multas por conta da Conmebol para o nosso time, o Mengão. Bom, meus amigos, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negros. Valeu, Mengão!